As variações linguísticas são as mudanças que podem ocorrer dentro de uma língua de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. Todas as variações estão presentes tanto na língua falada quanto na língua escrita. Podemos, inclusive, encontrar e usar as variações linguísticas em diferentes contextos de produção escrita. As variações geográficas são provenientes da diferença de linguagem devido à região. Esse tipo de variação ocorre pois as regiões têm diferentes culturas, hábitos, modos e tradições, estabelecendo assim estruturas linguísticas diferenciadas. Entre o português do Brasil e de Portugal, há diferenças chamadas de regionalismo. No Brasil, vemos palavras, sons e sotaques diferentes, até no mesmo estado entre a capital e as cidades do interior. Observemos alguns exemplos. Biscoito ou bolacha. No Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e outras regiões do Nordeste, usam mais a palavra biscoito. O termo bolacha é mais falado em São Paulo e em cidades das regiões Sul e Centro-Oeste. Mandioca, aipim ou macaxeira. No sul e sudeste do país, exceto o Rio de Janeiro, é mandioca. No norte e nordeste vira macaxeira ou aipim. E ainda tem outros nomes como mandioca doce. Tangerina, bergamota ou mexerica. No sudeste é conhecida como tangerina. No sul é bergamota. No nordeste vira mimosa e laranja cravo. Outros nomes: mandarina, manjerica, pocã e mexerica. As variações sociais são aquelas pertencentes a grupos sociais específicos. Isso ocorre pois os grupos sociais possuem diferentes conhecimentos, modos de comportamento e sistemas de comunicação. Há expressões ligadas a grupos sociais específicos. A expressão carrinho, por exemplo, não tem o mesmo significado para um grupo de futebolistas como para um grupo de crianças. As profissões influenciam bastante nas variações sociais, por meio dos termos técnicos de cada profissão. Um grupo de médicos, por exemplo, possui expressões utilizadas somente por eles do trabalho, enquanto pessoas de fora desse grupo talvez não entendam imediatamente o conceito específico. Do mesmo modo, capoeiristas e instrumentistas provavelmente terão mais familiaridade com o conceito de atabaque do que outras pessoas. As variações históricas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões deixaram de existir, outras novas surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. Por exemplo, o termo você, no português arcaico. A forma usual era vossa mercê, que passou a ser mais usado como vós-mercê. Com o passar dos séculos, essa expressão reduziu-se ao que hoje falamos como você. Variação situacional é a capacidade de um mesmo indivíduo de se comunicar de acordo com cada situação. Existem momentos que são utilizados um registro mais formal e outros que são utilizados de modo informal. Assim, o vocabulário e a maneira de falar com amigos provavelmente não serão os mesmos que uma entrevista de emprego, e também serão diferentes daqueles usados para falar com os pais e os avós. A variação situacional respeita a situação da interação social, levando-se em conta o ambiente dos falantes. Preconceitos linguísticos. As diversas maneiras de expressar ganham status de maior ou menor prestígio social, baseado em uma série de preconceitos. Assim, as variações linguísticas ligadas a grupos de maior poder aquisitivo ou com determinado status social são consideradas como desenvolvidas e ganham maior destaque e preferências em relação às variedades linguísticas ligadas aos grupos de menor poder aquisitivo, marginalizados e que sofrem preconceitos. Dessa forma, o preconceito linguístico se baseia em um sistema de valores que afirma que determinadas variedades linguísticas são mais corretas do que as outras, gerando valor negativo ao modo de falar das elites. O preconceito linguístico é uma reprodução no campo linguístico de um sistema de valores econômicos e culturais. Porém, quando estudamos as variações, percebemos que não há uma maneira única de se expressar e, portanto, não existe um único modo que seja correto. Dessa forma, é importante compreender e aceitar que todas as variedades linguísticas são fatores de enriquecimento e cultura,